Capítulo 888. Por um segundo, o ato de Klein de olhar casualmente parou na figura daquela pessoa familiar. Ele imediatamente sentiu a anormalidade em sua reação, já que a percepção espiritual de um semideus não deixaria de perceber isso. Os músculos de suas costas ficaram tensos enquanto sua mente corria, produzindo faíscas figurativas. Ele não desviou imediatamente o olhar enquanto continuava olhando para o semideus suspeito de ser do caminho do Imperador das Trevas. Ele sorriu para Matt e disse: "Este lugar não é apenas para oficiais veteranos." Isso parecia resultado de uma observação cuidadosa, mas não passava de conversa sem sentido. Matt riu. Qualquer clube irá exceder as suas restrições originais quando se desenvolver. Sua resposta não parecia oferecer nada, mas, após uma consideração cuidadosa, parecia implicar algo ou talvez algo que fosse exatamente o oposto. Nesse momento, o cavalheiro de ombros largos e braços compridos, de terno preto, também virou a cabeça naturalmente. Ele olhou para os dois homens e percebeu que o magnata que havia doado 15.000 libras estava olhando para ele e seus companheiros enquanto sussurrava para o membro do parlamento Matt. Isso o fez sentir que seu olhar de surpresa era mais uma reação natural ao saber de sua profissão. Então, ele retraiu o olhar e continuou o assunto da conversa. E neste momento, as costas de Klein estavam cobertas por uma camada de suor frio e suas pernas estavam moles. Embora ele já tivesse, de certa forma, enfrentado o semideus antes e até lutado com ele, ter um encontro tão próximo em um lugar tão pequeno, com o perigo acontecendo em uma fração de segundo, esta foi a primeira vez. E o mais importante, ele estava longe de estar preparado para enfrentar um semideus. Não só não tinha uma marionete, mas tudo o que tinha consigo era o sentença de morte, o apito de cobre de Azik e a gaita do aventureiro. O cetro do deus do mar era impossível de trazer em sua pessoa. Além disso, seu uso tinha limitações ambientais estritas, caso contrário, resultaria em danos massivos. Se ele mantivesse as viagens de Groselha com ele por muito tempo, poderia ser puxado para o mundo do livro. Quando isso acontecer, seria problemático tentar sair dele. A fome rastejante ainda não tinha selo, então precisava se alimentar todos os dias. A menos que necessário, era impossível retirá-la antes do tempo. O amuleto sifão do destino foi feito a partir de um verme do tempo, então não se sabia se atrairia Amon. A menos que pudesse usá-lo muito rapidamente, Klein obviamente não tinha coragem de atacá-lo. Se o semideus suspeito de pertencer ao caminho do Imperador das Trevas tivesse descoberto algo errado com ele, só havia uma solução ideal em que ele poderia pensar. Era tocar a gaita e convocar a senhorita mensageira para que ela o ajudasse a escapar de Becklund através do mundo espiritual. Ele nunca pensou em deixar Reinette Tainiker se envolver em uma batalha direta enquanto segurava o sentença de morte de lado para encontrar uma oportunidade de atirar. Aqui era Becklund, a sede dos Beyonders oficiais. Com a aparência única da senhorita mensageira, aquele homem poderia facilmente atribuir-lhe um crime, e o que aguardava Klein seria um ataque conjunto contra ele. Certamente haveria um número crescente de semideuses e poderosos artefatos selados. Que angustiante! Klein desviou o olhar de uma maneira que aderiu à lógica. Usando a habilidade de palhaço de controlar as pernas, ele caminhou até a porta de uma maneira completamente normal. Ele não perguntou a Matt quem eram aquelas pessoas, para parecer desinteressado como forma de provar que tudo era apenas um olhar casual. No entanto, aquela pessoa que se virou para olhar para ele expôs sua aparência a Klein. Ele tinha sobrancelhas pretas grossas, mas desgrenhadas, com um corte curto e rígido da mesma cor.
Ele tinha olhos azuis escuros e um nariz alto, com um bigode espesso saindo da boca. Tinha um rosto comprido com contornos acentuados e curvas insensíveis. Ele tinha fortes vibrações masculinas e provavelmente estava na casa dos 30 ou 40 anos. Foi difícil determinar. Apenas em sua aparência, Klein sentiu que ele parecia mais um semideus do caminho do árbitro do que um do caminho do imperador das trevas. Claro, a postura desse semideus era mais próxima da de um guerreiro, mas ele era muito baixo em comparação com os gigantes. Tendo olhado claramente para ele, Klein não precisou perguntar mais nada. Ele poderia fazer com que a Rhodes respondesse diretamente. Mesmo que ainda estivesse cauteloso com o espelho mágico, ele sempre poderia contratar a senhorita Xiu, a senhorita Sharon e companhia para fazer uma simples verificação de antecedentes. Ele acreditava que não importava o quão bem escondido esse semideus estivesse, era improvável que ocupasse uma posição de baixo escalão. Seria fácil descobrir quem ele era. 1 passo. 2 passos. 3 etapas. Klein deixou o refeitório para os militares veteranos de Balan Leste de maneira normal. Ao embarcar na carruagem, encostou-se na parede, fechou os olhos e ficou em silêncio por alguns segundos. Interiormente, soltou um longo suspiro. A trilha desconectada de pistas que levam à verdade sobre a grande poluição de Backlund finalmente foi conectada novamente. Ele não abriu os olhos nem disse uma palavra, como se estivesse resolvendo os problemas de negócios que havia discutido anteriormente. Mas, na verdade, foi para reprimir suas emoções que haviam ficado em convulsão. Durante esse processo, Klein percebeu que Richardson havia tentado falar algumas vezes, apenas para fechar a boca novamente, como se estivesse perplexo. No final das contas, não disse uma palavra, concentrado em preparar chá preto marquês para seu empregador. Devido ao seu encontro anterior, Klein momentaneamente não teve a capacidade de se preocupar com ele e fingiu não perceber. Em meio à atmosfera silenciosa, eles voltaram para a rua Bocklund, número 160. Quando chegou ao 3º andar, Klein estava prestes a se dirigir para a banheira que havia sido preparada pela empregada da senhora quando Richardson, que segurava o chapéu e a bengala, deu 2 passos à frente e disse respeitosamente: "Senhor, você está indo para o continente sul em breve?" "Sim", Klein respondeu francamente. Ele até preparou 500 libras em dinheiro para entregar à governanta Taneja para as despesas diárias necessárias para a residência de Duane Dantes durante sua estada no continente sul. Enquanto isso, ele tinha uma compreensão mais profunda da importância de ter mordomo e valete na alta sociedade. Havia muitas coisas que um mestre não poderia esconder deles, portanto, qualquer conflito de fé e inclinações políticas exigia uma mudança. Richardson hesitou e disse: "Senhor, nasci no continente sul e sou fluente em dutanês. Também estou muito familiarizado com as diversas tradições locais. Eu deveria ser útil para você." O dutanês era uma língua comum do antigo Império Balan. No atual Balan Oeste e Leste, os cidadãos ainda usavam esta linguagem. Apenas pessoas da classe média e alta conheciam línguas estrangeiras como o antigo Fezak, Loenese e Intis. Klein se sentiu sortudo com relação a isso porque o antigo Balan já foi um império unificado com um Deus verdadeiro existindo nele. Portanto, embora os diferentes estados tivessem sotaques diferentes, todos usavam o dutanês. A linguagem escrita também era a mesma. Isso lhe poupou muitos problemas. Se eu encontrasse dezenas ou mais de 100 dialetos e línguas, isso seria uma dor de cabeça. No entanto, o dutanês e o antigo Fezak não pertencem ao mesmo sistema. Não consigo compreender facilmente as várias nuances aprendendo Fezak. Encontrar um intérprete é necessário. Ah,
Anderson parece ser fluente em dutanês. Ele nunca pareceu mencionar ter problemas de comunicação em Balan Oeste. Klein terminou de ouvir Richardson quando de repente percebeu o que o estava deixando perplexo. Como valete, ele precisava acompanhá-lo sempre que seu empregador saísse. Não havia necessidade de um mordomo para fazer isso. Isso também significava que o valete era como um secretário da vida diária do patrão. Em certos casos, eles também desempenhariam a função de secretários de negócios. Claramente, Richardson gostou de sua vida em Backlund e de tudo que ela tinha a oferecer. Ele não queria retornar ao continente sul para ver paisagens ou assuntos que o fizessem relembrar seu passado. Portanto, quando entrou na carruagem, tentou mencionar suas intenções, mas não conseguiu expressá-las. Ele desejou que Duane Dantes encontrasse um candidato melhor. Klein pensou por um momento antes de dizer: "Posso dizer que você não gosta do continente sul. Por que você está me contando isso?" Richardson baixou lentamente a cabeça e olhou para os dedos dos pés. "Você me deu a chance de ganhar experiência para amadurecer. Eu acredito que posso ajudá-lo. Sentimentos muito simples de gratidão. Se você não tivesse dito isso, ninguém saberia que você conhecia dutanês. Afinal, você nasceu e foi criado em uma mansão da colônia de Balan Leste." Klein avaliou Richardson cuidadosamente, riu interiormente e fez alguns comentários silenciosos e comoventes. No entanto, ele não planejava deixar esse valete segui-lo até o continente sul. Em primeiro lugar, seria inconveniente para ele realizar determinadas operações. Em segundo lugar, se ele fosse reconhecido por algum membro da Sociedade de Restabelecimento da Nação do Episcopado Luminoso, isso poderia acabar afetando o resto de sua vida. Klein riu e respondeu: "Tenho muitos amigos lá. Todos são fluentes em dutanês e conhecem as tradições de lá. Você tem coisas mais importantes para fazer. Fique em Backlund. Ajude-me a entregar alguns presentes aos meus amigos em períodos fixos. Darei a você uma lista de nomes quando chegar a hora. Além disso, leia mais artigos e anote as oportunidades de investimento e também realize verificações no local. No final, dê-me um relatório correspondente. Vou pedir a Madame Taneja que prepare especialmente alguns fundos para isso." Richardson ficou um tanto surpreso antes de dizer com uma surpresa agradável: "Sim, senhor. Eu vou trabalhar duro." Naquele instante, ele sentiu que estava sendo colocado em uma posição importante enquanto seus olhos ficavam embaçados. Desde o momento em que nasceu, foi a primeira vez que sentiu esperança no seu futuro. Era algo pelo qual ansiar. Depois de dispensar Richardson, Klein tomou um banho confortável para acalmar seus nervos tensos. Então, vestiu o pijama e voltou para o quarto. Pegando papel e caneta, ele desenhou um símbolo que era uma mistura de ocultação e curiosidade de mistério. A superfície do espelho de corpo inteiro ondulou com luz aquosa enquanto a luz prateada formava o texto. "Exaltado grande mestre, seu servo insignificante, leal e humilde, a Rhodes, está aqui para responder à sua convocação. Você está prestes a deixar Backlund de novo?" Klein assentiu e disse: "Sim." Sem esperar que a Rhodes mencionasse que poderia questionar, ele perguntou: "Ainda posso contatá-lo no continente sul?" "Claro. Contanto que você tire aquele transceptor de rádio mágico." Na superfície do espelho, palavras prateadas se formaram rapidamente. "No entanto, você não pode deixá-lo no mundo real por muito tempo ou usá-lo com muita frequência. Existem muitos adoradores da árvore mãe do desejo. Ela pode usá-los para detectar você." Klein assentiu gentilmente e perguntou: "O que você sabe sobre a árvore mãe do desejo?" A Rhodes de repente ficou em silêncio.
Foi só depois de muito tempo que seu brilho prateado formou uma frase completa. Não me atrevo a mencioná-la, nem me atrevo a mostrá-la. Ponto.